Freitas, muito obrigada por nos acolher neste real e sobretudo neste dia tão importante para todos nós de relembrar o valor da Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada pela Assembleia Geral justamente para reconhecer a necessidade de pôr cobro às atrocidades a que já foi feita referência ampla e que nós ouvimos também através da música extraordinariamente inspiradora da Orquestra Clássica do Centro. Muito obrigada por isso, por nos permitir estar juntos com todas as garantias de proteção necessária, mas sobretudo por estarmos a ser gravados e, portanto, as pessoas terem a oportunidade de voltar a escutar e de repensar o que está a passar-se hoje aqui com todos nós. Eu gostava de agradecer muito ao Dr. Carlos Sousa Mendes pelo entusiasmo de continuar a promover estas importantíssimas conferências, agradecer a todos os colegas que vão intervir e agradecer também muito ao Dr. Azevedo Mendes, que nos ajudou a iniciar conferências no Tribunal da Relação de Coimbra e que está hoje aqui connosco uma vez mais. Muito obrigada também pela sua presença. Eu, quando entrei na sala, ao olhar tudo aquilo que nos rodeia, achei que não podia ser melhor sítio do que este, sobretudo ao ver uma passagem do Marquês de Pombal que refere a necessidade da abolição dos processos inquisitoriais, por acaso, nesta sala, e também Sá da Bandeira a referir, deste outro lado, a abolição da escravatura. É uma convergência para tantos momentos importantes que nos estão a trazer aqui hoje. Eu gostava de vos falar, por um lado, do programa Nunca Esquecer e, por outro, também do significado que a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem para a implementação do programa. Como sabem, o programa foi instituído em junho último pela Presidência do Conselho de Ministros em torno da memória do Holocausto e para a promoção dos direitos humanos e recordando momentos muito importantes do nosso passado, a criação da Organização das Nações Unidas, a organização dos julgamentos de Nuremberg, que nós vimos no início desta tarde representados no vídeo que nos foi mostrado, e também os 80 anos do salvamento por Aristides Sousa Mendes de milhares de pessoas quando era cônsul em Bordeaux. E eu sei que vamos ouvir mais sobre Aristides Sousa Mendes e o professor Paulo Sousa Mendes por estar connosco e por nos ajudar a reviver essa imagem muito importante da nossa história e a todos os demais que vão intervir. O programa recorda o medo e o terror do passado, naturalmente que recorda o extermínio de milhões de judeus, mais de 1,5 milhão de crianças, como já escutamos, mas também a forma como tantos milhares de pessoas foram consideradas indesejáveis e descartáveis, porque eram homossexuais, porque eram opositores, porque eram deficientes, porque eram de etnia cigana, e a lista era seguramente interminável. Infelizmente, esse sentimento está a voltar entre nós e, portanto, é importante, como a Esther Mushnik nos recordava, é importante esse dever do conhecimento para não esquecer, e esse é um dos objetivos, naturalmente, do nosso programa. Mas o programa também recorda, naturalmente, o sofrimento das vítimas, milhares e milhares e milhares de vítimas, entre elas portugueses e portuguesas em campos de trabalho forçado, em campos de concentração, e os milhares de refugiados, sobretudo aqueles que tentaram encontrar em Portugal um porto de abrigo, de proteção e de passar de liberdade noutro ponto do mundo. E, para além disso, naturalmente, recorda aos salvadores portugueses, Aristides Sousa Mendes, Teixeira Branquinho, Sampaio Garrido, entre diplomatas importantes que se evidenciaram nessa época, mas também homens da Igreja, como Monsenhor Joaquim Carreira, e outros portugueses importantes que foram professoros em por qualquer atentado contra o respeito da dignidade humana e contra a percepção de que as pessoas não são inalienáveis e inerentes à sua personalidade e capacidade.
Mas o nosso programa também quer trazer outro dever de conhecimento, que é como é que Portugal via esta época, como é que o regime nazi era entendido, como é que o extermínio era acompanhado a partir de 1941-42, qual era a política externa do nosso país, qual era a política em termos de quadro jurídico e policial relativamente aos refugiados que tentavam encontrar proteção no nosso país. E, infelizmente, por mais interesse que tenhamos, esta é uma época que foi votada a um completo ostracismo e esquecimento. E, portanto, outro grande objetivo do nosso programa é justamente reavivar a memória, apoiar a investigação. Têm sido feitos importantes estudos no passado recente, mas eles são diminutos relativamente àquilo que nós precisamos para entender e nunca mais esquecer. Mas ao olhar o passado, o nosso programa tem obviamente presente o facto de que essas lições do passado são fundamentais para não voltarem a acontecer e para nós podermos construir um mundo no presente e no futuro que seja completamente diferente. Um mundo de respeito pelos direitos de cada membro da família humana, qualquer que seja a sua religião, a sua raça, a sua opção política, sexual ou outra. E por isso, para nós é muito importante recordar sempre que o programa foi instituído até ao fim de 2021, mas aquilo que nós pretendemos é que os alicerces que estão a ser lançados com a vossa ajuda e a vossa colaboração possam perdurar no tempo muito para além de 2021. Que possam perdurar na memória, nas instituições, nas comunidades e não seja preciso uma comissão interministerial para manter presente esta chama que o programa nos quer trazer. E, por outro lado, o nosso programa obviamente reconhece que é fundamental sermos todos e para todos na nossa caminhada. E reconhecemos, por isso, a fundamental importância da promoção de alianças e parcerias. O Shoah é um aliado estratégico e ter a Esther Bushnik connosco é um grande exemplo disso. A Orquestra Clássica do Centro é outro grande parceiro estratégico, mas entre entidades estatais, redes de municípios, autoridades locais, entidades públicas e privadas, do mundo académico, grupos profissionais, e temos a Associação Sindical, obviamente, dos Juízes, aqui presente, é um outro exemplo, mas também organizações estrangeiras e internacionais, e o embaixador Luís Barreiros vai-nos falar de uma delas justamente para ilustrar essa colaboração tão indispensável. Como eu gosto de dizer, só juntos podemos fazer a diferença. E eu agradeço muito o vosso apoio e espero que continuemos a trabalhar em conjunto nos meses que se vão seguir. Mas permitam agora que dê atenção mais aprofundada ao significado do aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu julgo que é particularmente importante recordar o valor histórico da Declaração Universal. Como ouvimos, há 70 foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e tendo trabalhado mais de 30 anos nas Nações Unidas, eu devo dizer, proclamação é algo bastante raro, não acontece todos os dias. E não houve nenhum voto contra, embora existissem algumas abstenções. Mas a verdade é que é importante dizer que a declaração foi adotada um dia depois de ter sido adotada a Convenção de Prevenção do Genocídio. E elas caminham em conjunto, porque ambas repudiam as atrocidades do passado, condenam os terrores do Holocausto e do regime nazi, mas ambas também manifestam uma imensa determinação de não permitir nunca mais que o mundo possa enfrentar semelhantes atrocidades. Como sublinha o preâmbulo da Declaração Universal, foi por causa do desconhecimento e do desprezo pelos direitos humanos dos diferentes elementos da família humana que foi possível chegar ao descalabro que nós vimos concretizar-se durante aqueles anos da Segunda Grande Guerra. E por isso mesmo a declaração foi proclamada como um ideal comum para todos os Estados, para todas as nações e para todos os povos, sem qualquer diferença ou discriminação. E como a própria declaração promove, é fundamental investir no conhecimento, no ensino, na educação e por isso esses são também naturalmente prioridades para o nosso programa. Mas o que é importante recordar é o reconhecimento, como a declaração faz, de que só através da promoção dos direitos humanos nós podemos alcançar a justiça, a liberdade e a paz. E na realidade, que presidiu
Universal dizia naquela altura: não basta falar de paz, é preciso acreditar na paz. E não basta acreditar, é preciso trabalhar para que ela aconteça cada dia. E este é naturalmente um dos nossos objetivos. Mas o que é importante, como o nosso programa também recordar, é que a Declaração Universal não aconteceu no momento e foi um aniversário. Ela tem tido uma influência decisiva na reforma de legislações, de políticas, de dados e da política internacional, e continua a ser um travejamento fundamental da ação das Nações Unidas e de organizações regionais em todos os continentes. Na verdade, eu acho que é muito interessante recordar que Desmond Tutu dizia, num dos aniversários da Declaração, de alguma forma é um instrumento subversivo, porque, sendo aclamada por todos, permite-nos manifestar que somos contrários à opressão, somos contrários à discriminação. E é esse instrumento subversivo que temos de manter presente nos nossos dias. Segundo elemento que eu creio que a primeira, muito importante, reconhecimento de uma questão de um prémio, não são algo que se tolera, são direitos inalienáveis, são direitos universais e são direitos também indivisíveis. Por isso a Declaração fala, como sabem, da liberdade do medo e da miséria para todas as pessoas. Mas para além disso, a Declaração foi o primeiro instrumento que veio reconhecer, sem qualquer dúvida, a responsabilidade garantia pela defesa dos direitos humanos dos cidadãos sob a sua jurisdição. E isso, obviamente, tem grandes implicações, porque nós podemos exigir, naturalmente, que o direito seja respeitado e seja alcançado relativamente a todas as pessoas. Naquela altura houve mesmo que nenhum país pudesse ser aceito nas Nações Unidas se não tivesse reconhecido essa responsabilidade primordial do Estado. Não foi incorporado, mas a verdade é que desde a aceitação da Declaração, soberania e responsabilidade pela defesa dos direitos humanos passaram a ser duas realidades indissociáveis e que nos têm ajudado de uma forma muito visível. Terceira grande característica, a meu ver, da adoção da Declaração: com a sua adoção, o indivíduo foi reconhecido como um ator de direito internacional. E, na verdade, a Declaração vem reconhecer a responsabilidade de todo o indivíduo para a sua comunidade e também pela promoção dos direitos humanos. Isso teve consequências imensas. Por exemplo, o reconhecimento do direito de petição perante a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas e o direito de queixa individual perante as instâncias das Nações Unidas e, por exemplo, do Conselho da Europa, que tem levado a inúmeras queixas essas, dentro de um segundo, que têm imenso valor para o nosso programa Nunca Esquecer. Entre elas, as decisões que vêm a reconhecer que a propaganda de mensagens antissemitas, a difusão de ideias e materiais de promoção do regime nazi, ou a negação do Holocausto, a negação das câmaras de gás, como ouvimos, infelizmente, em Portugal há poucos dias, e também a negação do sofrimento das vítimas, são inaceitáveis e são criminalizáveis, ou seja, de novo do Estado para garantir a defesa dos valores fundamentais. E, na verdade, por exemplo, no quadro do Conselho da Europa, nós temos visto diferentes decisões reconhecer que o nacional-socialismo é uma doutrina totalitária e incompatível com a defesa dos direitos humanos e a democracia, e a negação do Holocausto, a trivialização dos crimes cometidos pelo regime nazi ou durante o Holocausto, são sérias formas de incitamento à discriminação racial e ao Deus contra a comunidade judaica. Por outro lado, no quadro das Nações Unidas, também inúmeras decisões, e algumas delas para reconhecerem que a manifestação de uma diferença para com passos e políticas e ideias promovidas por Hitler, bem como a defesa do incitamento, o reconhecimento da superioridade de um grupo ou de uma
aos demais, são situações que devem ser criminalizadas. Mas, mais uma vez, nós não ficamos por aqui. Não só foram adotadas inúmeras convenções de direito internacional, em vigor em Portugal, mas, por outro lado, nós fomos caminhando na definição dos contornos de regime jurídico de realidades extremamente importantes para esta causa. Por exemplo, para garantir a proteção das vítimas do abuso de poder por atos que, ainda que não sejam previstos no Código Penal, sejam contrários aos direitos fundamentais, ou para definir os contornos do que significa o dever de obediência quando existem instruções de superiores hierárquicos que são contrárias aos princípios de direitos humanos. Por exemplo, quando preconizam atos de tortura ou desaparecimento, e infelizmente isto não são questões teóricas, são questões muito práticas para milhares de pessoas por esse mundo fora. É particularmente interessante aquilo que foi escrito na Convenção de Proteção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados, ao reconhecer que deve ser responsabilizado o superior hierárquico que tenha conhecimento ou que ignorou a informação que indicava que o crime de desaparecimento forçado estava a ser planeado ou a ser cometido e que não adotou todas as medidas, para nós juristas, eu vou sublinhar isto, não adotou todas as medidas consideradas indispensáveis e necessárias para prevenir, para reagir ou para levar este ato ao conhecimento de autoridades competentes. Portanto, uma preocupação de sermos cada vez mais exigentes na nossa luta e no nosso alerta. E eu creio que é particularmente interessante, com todas os desenvolvimentos que às vezes não são plenamente satisfatórios, pelo menos para mim, mas a União Europeia, através do Conselho, adotou há poucos dias uma importantíssima decisão que vem, como terão visto, impor medidas restritivas para os casos de violação séria de direitos humanos, incluindo impedir a entrada ou o trânsito por um país, um Estado-membro, de pessoas que são acusadas, que são responsáveis por atos de tortura, desaparecimento, de discriminação racial ou de violações dos direitos da criança ou da mulher, e que possam ser congelados os seus bens, nesse caso também. Portanto, eu quero com isto dizer que, com tudo o que é dramático, a Declaração Universal permitiu-nos caminhar de uma forma que nos dá muita esperança. Mas, como dizia Eleanor Roosevelt, temos de trabalhar para que ela seja reafirmada e aplicada em cada dia. E claro que é muito importante reconhecer que Portugal tem integrado todos estes princípios na nossa ordem jurídica interna, desde logo com disposições na nossa Constituição bem conhecidas e que são um exemplo para muitas outras nações, e por outro lado temos integrado, através da ratificação, o direito de queixa e de petição a que eu fiz referência ainda há pouco. Mas eu estou a sublinhar tudo isto porque, obviamente, esta realidade e este quadro é muito diferente daquilo que existia quando Aristides Sousa Mendes, ou Sampaio Garrido, ou Teixeira Branquinho eram cônsules, eram diplomatas durante a Segunda Grande Guerra. E eu creio que o processo disciplinar que foi instaurado a Aristides Sousa Mendes capta de uma forma paradigmática o contraste do que era esse regime em Portugal e daquilo que nós temos num Estado democrático e que defende a centralidade dos direitos humanos. Mas eu também estou a dizer isto porque eu acho que há dois ensinamentos muito importantes que nós não podemos ignorar. O primeiro é que em direitos humanos jamais está concluída a nossa tarefa e cada dia é uma oportunidade de fazer mais e melhor. Às vezes de voltar atrás 2 passos para recuperar aquilo que perdemos. E o segundo ensinamento é que nós temos de estar constantemente alerta para os perigos que estão a surgir à nossa volta, em Portugal, na Europa e no mundo. E neste aspecto eu acho que há 2 alertas a que temos de estar, obviamente, muito atentos. O primeiro é o facto de estarmos a enfrentar, desde a Segunda Grande Guerra, o maior número de refugiados e de migrantes, refugiados disfarçados, que jamais foi conhecido desde essa época. 80 milhões de pessoas. 80 milhões de pessoas. 40% são crianças. Forçadas a sair das suas casas porque são perseguidas pelas suas convicções, pelas suas posições políticas, porque pertencem a uma etnia ou uma religião que não é aceite.
E, por outro lado, temos de estar muito atentos aos sinais que estamos a enfrentar todos os dias dos riscos antissemitas, dos riscos de discriminação racial, de xenofobia, que encontramos em todos os países, incluindo na nossa Europa, infelizmente. E, a propósito, não vou alongar-me nisso, mas creio que é fundamental recordar mais uma vez os estudos que a Agência de Direitos Fundamentais tem publicado sobre este tema. Entre comunidades judias nos países da União Europeia, 12 deles estudados com grande pormenor e detalhe, a maior parte das pessoas, cerca de 80% das pessoas inquiridas, consideram que o antissemitismo e o racismo são os maiores problemas da nossa época. E estão a crescer nos últimos anos, sobretudo através da internet e das redes sociais. Muitas destas pessoas têm sofrido ataques pessoais à sua integridade física e aos seus bens. E o que é dramático é que cerca de 80% preferiu não denunciar esses incidentes, não queixar perante autoridades instituídas, certamente por receio de represálias, sabendo, apesar disso, que a lei os protege e que há instituições para defender os seus direitos. Portanto, nós estamos a ser confrontados com o crescimento do medo, da suspeição e, ao mesmo tempo, de um sentimento inaceitável de impunidade. E a verdade é que quando cresce a insegurança, quando cresce a indiferença e a banalização destes atos, nós enfrentamos grandes riscos de voltar ao passado. E neste aspecto eu gostava de recordar não o nosso corrente secretário-geral das Nações Unidas, mas um dos anteriores, Kofi Annan, com quem comecei a trabalhar há muitos anos, e que dizia: essa indiferença é o nosso maior desafio. Não podemos permitir que vingue a indiferença e se não fizermos ouvir a nossa voz e não reagirmos cada vez que estivermos perante a injustiça e perante a indiferença e a banalização das violações de direitos humanos, então perdemos a oportunidade de defender os valores em que acreditamos hoje e relativamente às próximas gerações. Portanto, isto é fundamentalmente o espírito do nosso programa, permeado, como veem, por todos os valores fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O nosso intuito é nunca esquecer. Nunca esquecer, como dizia Elie Wiesel, que vale sempre a pena recordar, para não esquecer a crueldade, o extermínio sem sentido, o ultraje nascido da indiferença. Porque é preciso abanar a apatia da humanidade. E é preciso impedir que a tortura tenha alguma oportunidade de voltar a acontecer. E dizia muito sabiamente: porque não podemos esquecer que mesmo aqueles que estavam perto se recusaram a ouvir. E aqueles que escutaram se recusaram a acreditar. E aqueles que acreditaram não conseguiram compreender. E é esta a situação que nós continuamos a enfrentar nos dias de hoje. Mas, para além disso, nós acreditamos no programa que é fundamental também não esquecer, nunca esquecer, a nossa responsabilidade individual e coletiva, porque sem essa intervenção não iremos muito longe. E por isso eu quero terminar recordando uma passagem muito conhecida de Eleanor Roosevelt, mas que tem sido um mote para a minha própria existência, portanto não vou resistir a partilhá-la convosco. Ela perguntava: onde começam os direitos humanos? São uma realidade abstrata, longínqua? E dizia: os direitos humanos começam em pequenos lugares, perto da nossa casa. São lugares tão perto e tão pequenos que não vêm em nenhum mapa do mundo. E, no entanto, estes são o mundo de cada indivíduo. A comunidade onde vive, a escola que frequenta, o local onde trabalha. Se os direitos humanos não tiverem significado nestes pequenos lugares, então não têm significado em nenhum ponto do mundo. E se não agimos para defender esses direitos perto da nossa casa, então será seguramente em vão o nosso esforço para alcançar a mudança e a defesa dos direitos humanos no mundo no seu todo. Muito obrigada.